No final do mês de fevereiro, eu dei entrada no Hospital Santa Lúcia com um quadro de pneumonia bacteriana. Eu não tinha noção da gravidade do meu caso. Eu fiquei sabendo disso, na verdade, depois que eu melhorei. Me pouparam, né, de todas essas informações. Já tinha um tempinho que a gente não se via e ela disse que iria me visitar numa sexta-feira. Quando foi na sexta-feira, ela me ligou, falou: Melina, eu tô passando muito mal, tô indo ao hospital, tô com muita febre. Aí eu falei assim: não, Sônia, tranquilo, né? Aí no sábado eu liguei para ela para saber como ela estava e eu senti a voz dela bem ofegante. Ela falou: não estou bem, não consegui tirar a radiografia, tô indo para o hospital de novo. E aí ela foi para o Santa Lúcia e quando eu liguei, ela já me deu a notícia de que estava com pneumonia e já estava sendo internada. Foi tudo muito rápido. E eu fiquei muito assustada, fiquei em contato direto com ela. E aí quando foi o domingo, ela foi piorando, eu fui vendo que o quadro dela ia piorando sempre. Na segunda-feira eu passei a mensagem: Sônia, como que você está? E a resposta dela foi péssima. E ela nem conseguia responder direito. Ela chegou lá com 20% de capacidade respiratória. Até então nós conversávamos apenas por mensagens, porque ela não tinha condição de falar ao telefone, muita falta de ar, muito cansaço. E pelas mensagens ela me passava, né, a situação que ela estava vivendo, de insegurança, muita angústia pela falta de ar. E logo em seguida, em poucas horas que ela estava hospitalizada, eles tiveram que sedar e entubar. E quando veio essa notícia, né, foi um desespero muito grande para todos nós, um susto muito grande para todo mundo. E ao longo dos dias, a Soninha infelizmente ia apresentando pioras no quadro geral dela, muito significativas. O estado foi ficando cada vez mais grave, os dias iam se passando e ela deu entrada no hospital com um quadro de pneumonia grave e em poucos dias ela havia desenvolvido SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Era muito grave, porque SARA vem de uma infecção, de uma pneumonia, e ela por si só é de uma gravidade enorme, de uma mortalidade altíssima, sobretudo quando tem complicações cardiovasculares. E ela já tinha complicações cardiovasculares. Estava fazendo arritmia, estavam fazendo alterações da hemodinâmica. Depois ela começou com alterações renais, precisou fazer hemodiálise. E por fim, ela fez uma infecção com um choque séptico. O choque séptico é de uma gravidade impressionante, porque ele é um selo. O paciente, geralmente, quando ele chega ali, ouviu, é como se tivesse dado a sentença. Dali não passa. Eu tomei medicamentos que me sedaram e eu que fiquei no estado de coma induzido. Foi nesse momento assim que eu pude conhecer um pouco do mundo espiritual. O que aconteceu lá comigo, né? Eu acho que no momento crítico do meu estado de saúde, eu tive uma visão lá que se confirmou com o que a pastora Melina falou para mim depois, né, porque eu não sabia. Foi no momento em que eu estava num lugar que era fechado, era coberto, só que lá no final desse corredor havia luz, né? O sol mesmo, assim, exatamente como que eu estou vendo vocês aqui. É uma visão muito clara, muito nítida, nada como um sonho, é diferente de sonho. Eu estava realmente num plano espiritual que não era esse daqui. E eram 3 caixões, né, na minha frente, atrás de mim havia pessoas e na minha frente havia 2 crianças. Esses caixões eram fechados e nós íamos passando, né, pulando de um por um até que
acontecesse o primeiro enterro, digamos assim, que era o que eu estava vendo naquele momento. E eu ouvia as pessoas que estavam vindo para o meu enterro, eu ouvia a vozes de professores, de alunos, sabe aquele burburinho em que você ouve as pessoas chegando? Foi isso que eu vi. E nesse momento que eu percebi, mas isso aqui é um enterro, então, quer dizer, eu vou morrer ou eu já morri, que eu não sabia. Aí nesse momento eu clamei, né, o sangue de Jesus, eu clamei por ele. Desculpa. E saí desse lugar, de repente eu saí desse lugar. Foi uma experiência muito forte, muito marcante. E naquele momento eu percebi que Deus tinha ouvido o meu clamor. Teve um dia muito crítico que o hospital ligou para o Marcelo e pediu que ele fosse lá com urgência, porque a Soninha tinha passado muito mal, assim, a madrugada toda, a manhã toda, e a equipe médica tinha conseguido estabilizá-la, mas que agora ela se encontrava num quadro de septicemia com falência múltipla de órgãos. Ela já apresentava falência do sistema respiratório, do sistema renal, e agora ela apresentava falência do sistema circulatório. E os médicos falaram pra gente de uma forma muito clara que não sabia o que poderia acontecer com ela nas próximas horas. Naquele momento eu comecei a ter medo de perder a Sônia mesmo, porque até então eu achava que ela ia ficar curada, mas naquele momento eu fui perdendo as forças. E aí a minha filha Gabriela me ligou e falou assim: mãe, a gente não pode aceitar isso assim, vamos fazer um relógio de oração 24 horas. Eu falei: Gabriela, propõe isso nos grupos, vamos ver se a gente consegue. E aí todas as pessoas da igreja, todo mundo se envolveu e nós começamos 24 horas de jejum e oração pela Sônia. A outra experiência que eu tive, que foi marcante nesse lugar, foi que eu estava deitada numa cama, né, de hospital, dentro de uma sala de cirurgia, uma sala normal de hospital mesmo. E esse médico veio para me aplicar uma injeção. Só que ele olhou para mim e disse assim: essa injeção que eu vou aplicar em você, ela é letal. Eu falei: mas por que você vai aplicar essa injeção em mim? O que eu fiz para você aplicar essa injeção em mim? Para eu morrer? Eu não fiz nada para você. Ele falou que eu quero uma experiência com você para descobrir a fórmula da vida eterna. Nós estamos aqui empenhados nisso, em descobrir isso. Eu falei: mas a minha vida não te pertence, a minha vida pertence a Jesus. Quando eu falei isso para ele, as luzes lá de fora, né, porque tinha uma janela com a cortina, uma persiana, acenderam-se as luzes e ele se assustou, porque o que ele estava fazendo comigo, queria fazer comigo, era errado, não é? E aí ele se assustou, guardou tudo e novamente ali eu tive, né, um livramento de morte mesmo. Então essa sensação de morte, no estado de coma que eu estive, eu vivenciei essas duas vezes, né? E Deus me libertou. Eu vi também deitada numa cama, assistindo ao DF-TV, olha, o jornal aqui da cidade, assistindo ao DF-TV, vendo o repórter anunciar a minha morte, né? Falando com uma professora, já próxima de se aposentar, faleceu nesse dia, por um caso de pneumonia bacteriana e tudo mais. Então eu vi essas cenas e o que de fato me tirou de lá foi a misericórdia de Deus, foram as orações das pessoas que não desistiram de mim e Deus me deu essa nova chance de vida. Ninguém desistiu da Sônia em momento algum. Nós sempre nos apoiamos no poder da oração para que ela pudesse se recuperar. Nós juntamos professores, nós juntamos os alunos na escola que se envolveram bastante, fizeram corrente de oração e até mesmo pessoas que não a conheciam se envolveram, oraram, perguntavam bastante e estavam sempre orando para que ela pudesse se recuperar. E um momento que me marcou muito foi justamente um dia que ela estava em um quadro clínico muito ruim, no hospital, talvez um dos piores dias, e nós tivemos a presença de um pastor, que foi o pastor Fausto,
e ele esteve conosco e fez uma oração. E foi um momento muito forte para a gente, esse momento, e nós percebemos que isso marcou para a gente, justamente porque após esse dia, ela começou a melhorar. Então, eu recebi no dia seguinte uma mensagem do marido dela, falando que ela tinha melhorado. E foi justamente após esse momento que nós tivemos de oração lá no hospital com ela. Não foi a medicina. É lógico, não pode ter sido a medicina. Na verdade, a Sônia é uma sucessão de milagres. Ela entrou com uma doença, Sara, que por si só tem uma gravidade enorme, ela não morreu. Ela fez complicações cardiovasculares, não morreu. Ela fez complicações renais e ela resistiu a tudo. Quer dizer, não foi ela. Aquilo foi milagre, milagre, milagre. E nós tivemos o privilégio de ver isso retornando. Ela não obedeceu a sentença, saiu, foi melhorando, sabe? Melhoraram aos poucos a parte renal, depois a parte respiratória, e ela começou a ficar lúcida outra vez, começou a falar, começou a perguntar. Realmente é Deus. Foi retirada a sonda nasogástrica e nesse dia foi muito bom porque ela pôde experimentar, depois de tantos dias de internação, o seu primeiro alimento, que foi um suco de uva. E ela achou delicioso. Ela mostrava pra gente, né, pelo menos tentava passar o que ela estava sentindo através de um caderno, onde ela tentava escrever e se comunicar conosco, porque ela havia feito, né, pelos dias de intubação, uma traqueostomia, e isso impedia ela de falar. E com os dias em coma, ela foi perdendo, né, coordenação motora. Então, no começo era muito difícil conseguir escrever, mas ao longo dos dias isso foi melhorando e ela conseguia se comunicar. O dia que eu cheguei no hospital, que eu vi a Sônia com os olhos abertos, aquilo pra mim foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. E os médicos que estavam cuidando dela, com tanto carinho, lutaram tanto pela vida dela, né? Ela foi saindo daquele quadro, saiu da UTI. E assim, o que me chamou muita atenção também aqui, eu acho tremenda, porque ela saiu, mas ela saiu com um certo comprometimento, né, com a saúde, na questão dos rins, né? E ela teria que fazer hemodiálise para sempre. E eu lembro que ela me ligou e falou para mim que a situação estava difícil, mas que Deus faria a obra completa. Ela falou para mim, ela falou isso para mim. O Deus que começou vai terminar essa obra. Eu disse, nossa, a Sônia tem muita fé, porque ela tendo que fazer hemodiálise ou não, o importante é que ela está viva, né? Mas olha, poucos dias depois, ela ficou com as taxas do sangue totalmente equilibradas e não precisou mais da hemodiálise. Então, é um verdadeiro milagre. A nossa querida Sônia é um verdadeiro milagre. Então eu estou aqui para declarar, para aniversariar, na verdade. Agora é minha segunda vida, então tem que ser diferente. Essa é a minha mensagem para vocês, que valorizar o que você vive hoje, porque você não sabe se você vai ter seus queridos amanhã. Então, o hoje que é importante. E Deus teve misericórdia de mim e eu estou aqui para celebrar, para comemorar a minha segunda vida.